Boa tarde a todos. Todos bem? Então, antes de iniciarmos as reflexões da tarde, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, fazendo uma limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos nesse momento, deixando de lado, ainda que por instantes, as nossas preocupações, dores e vicissitudes, para que possamos nos colocar de corações abertos, de mentes abertas, para que a espiritualidade superior nos inunde com sua sabedoria, com a sua compaixão, com seu amor. Que hoje possa ser uma tarde de renovação, de transformação, de mudança e de muita paz. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos passar algumas horas refletindo sobre um assunto bastante interessante, né? Nosso seminário, como foi dito, vai abordar um tema que eu chamei de mecanismos de perturbação da mente, né? Reflexões sobre como e por que é tão difícil desenvolver uma habilidade que é condição precípua, primária, para a nossa reforma íntima, que é o autodomínio. Sem autodomínio mental, o nosso trabalho não é bem resolvido, não é bem desenvolvido. Então nós vamos refletir sobre posturas e procedimentos que dificultam a conquista dessa nobre virtude, que é o autodomínio. Aproveitando o tema perturbação da mente, eu gostaria de falar sobre obsessão, que dentro das casas espíritas é um conceito ainda pouco compreendido, pouco discutido e analisado, e envolto de muitos mistérios e misticismos, que acabam prejudicando o desenvolvimento daquele espírito, né? O nosso desenvolvimento em geral. Então, o nosso intuito não é vulgarizar o assunto, longe disso, subestimando-o, já porque é um assunto de altíssima gravidade, mas nós queremos fugir das desculpas e muletas que muitas vezes usamos no conceito obsessão. Utilizar a obsessão como uma fuga, como uma desculpa, como uma muleta. Não queremos nenhum extremo nem outro. Hoje, nós não teremos condições de falar sobre os aspectos mais graves da obsessão. Problemas e transtornos psiquiátricos, já uma obsessão mais grave, esse aspecto nós não teremos condições de abordar nesse seminário. Aqui nós vamos falar mais sobre os aspectos do dia a dia, que diz respeito a nós que estamos aqui hoje. Tudo bem? Podemos começar então? Então, para começarmos, uma pequena reflexão de Bezerra de Menezes, muito interessante sobre o assunto. Ele comenta o seguinte no livro Recordações da Mediunidade: seu aspecto, que é daquele que vivencia o remorso, que é um dos mais avassaladores sentimentos, será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda. Então vamos ver o que ele quis dizer com essa associação entre remorso, obsessão e ser obsidiado pela própria memória profunda. Então, entender hoje um pouquinho como a nossa mente funciona vai ser essa revelação sobre os mecanismos, né, de perturbação. Agora, para nós termos uma linha que nos oriente ao longo desse tema, porque é um tema vastíssimo, né, assuntos psicológicos de altíssima complexidade e diversidade, eu trouxe um trecho do livro Ação e Reação. Gostaria que vocês lessem comigo, prestassem bastante atenção nas palavras, para que possamos tecer os comentários em seguida. Tudo bem? Então, lá no livro Ação e Reação, lógico, depois eu convido que você em casa refaça a leitura. Posso passar especificamente o capítulo depois, mas sugiro a leitura do livro todo. Aproveita e já lê o livro inteiro. É fantástico. Nesse trecho, um espírito que se diz obsessor, ele vai narrar a André Luiz quais são as técnicas utilizadas para se obsidiar, influenciar a mente de outro ser humano. Então, olha o que ele comenta. Esse é o espírito que frequenta a escola dos Vingadores, que supostamente é uma escola que orienta os espíritos a obsidiar outras mentes. Todos possuímos
além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, os pensamentos do dia a dia, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Aí ele continua, o espírito obsessor. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Olha que frase fantástica, né? A gente costuma dizer que é muito difícil fazer o autoconhecimento, né? Mas, contraditoriamente, ou de uma forma bastante petulante e atrevida, ele está dizendo que é muito fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Por que a nossa própria natureza nos é velada, então? Por que eu tenho tanta dificuldade de realizar o autoconhecimento? Talvez não seja por dificuldades intelectuais ou de observação, mas talvez a dificuldade de falar a verdade para nós mesmos, de sermos honestos conosco. Esse é o ponto mais difícil, porque o autoconhecimento em si não é complicado, já que toda a vida, todas as leis naturais foram estruturadas de forma a proporcionar, propiciar e facilitar o autoconhecimento. Então, se nós também, vamos aproveitar a oportunidade do aprendizado, né? Se nós desejamos nos conhecer, reconhecermos-nos quem somos nesse atual estágio evolutivo, basta vermos em qualquer plano nossas ocupações e posições preferidas. Quais são os meus pensamentos mais comuns? Em que ambiente me sinto bem? Quais são os meus gostos? Qual é o meu entretenimento? Qual é o meu lazer favorito? Tudo isso, analisado e interpretado, nos diz muito sobre nós mesmos. Qualquer pessoa atenta, observadora, vigilante, poderá conhecer a si mesmo e ao outro. Percebe? Isso é fantástico. Conhecido o reflexo da criatura, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. Ideias repetitivas, fixas, cíclicas, que surgem na mente espontaneamente. E como nós não temos autodomínio, nós temos condições de lutar contra essas sugestões, ficamos vulneráveis. Então, olha só quão fácil é o processo. Superalimentando com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Aqui é o ponto importante. Os quadros já são existentes na imaginação, já faz parte do dia a dia da pessoa, faz parte do seu desejo central. Cabe a essas pessoas que desejam influenciar o outro apenas superalimentar, excitar, robustecer essas ideias. Assim, eu consigo manipular o outro. Já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Esse é o ponto que precisamos falar sobre a obsessão. A fixação mental, ideias cíclicas. Mas aí o Espírito conclui, isso ele próprio narrando. A obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência, direta ou indireta, de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Percebe a postura de responsabilidade aqui? A autorresponsabilização diante de todos os processos. Nós somos e fomos os únicos responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, atos, decisões e escolhas. Por mais que tentemos projetar ou terceirizar essa responsabilidade, em última instância ela sempre foi nossa. Ainda que inconscientemente,
já que a tarefa de fazer aflorar do inconsciente para o consciente e ter domínio sobre as experiências é nossa, compete a nós. Então nós podemos ser responsáveis por ação ou por omissão. Precisamos rever e mudar esse quadro. Então esse vai ser o nosso eixo central. O convite a responsabilizar-se por esse processo. Existe o intercâmbio mental, nós vamos concluir isso naturalmente do estudo das leis. Esse intercâmbio mental não se dá só de desencarnados para encarnados. Intercâmbio mental é de mente para mente. Mas nós temos o péssimo hábito de acreditar que quase todas as obsessões são necessariamente de desencarnados para encarnados. E isso não é verdade. Nós mistificamos os desencarnados. Na verdade, eles são exatamente como nós. Estão única e exclusivamente destituídos desse corpo físico, o qual futuramente estaremos também destituídos. Então, o que importa é o intercâmbio mental. Precisamos entender como ele ocorre para que possamos direcioná-lo para o que é conveniente para nós, que é o nosso crescimento espiritual. Por isso, buscamos a doutrina espírita, vocês concordam? Nós buscamos a doutrina espírita não por fuga, não para mascarar os nossos conflitos. Nós buscamos a doutrina espírita porque estamos buscando uma terapia completa, uma terapia existencial sobre o que somos e o que queremos ser, trabalhando o nosso íntimo, buscando esse crescimento espiritual. Isso requer esforço, mas não um esforço aleatório, um esforço baseado no conhecimento, não é? Então, o livro Ação e Reação, leitura obrigatória. Fantástico, né? Assim como todos os livros de André Luiz, muito bons. Bom, agora que temos uma linha geral de raciocínio, vamos organizar através da lógica dedutiva algumas conclusões, vamos ver se nós chegamos às mesmas conclusões, para que possamos tecer os comentários sobre cada aspecto da nossa mente, de como ela se perturba e de como se dá esse intercâmbio. Podemos? Então nós precisamos entender minimamente as leis naturais. Algumas que eu elenquei. A primeira que a gente precisa bem compreender, a lei da mente e da vibração. Outro misticismo que existe dentro da doutrina espírita, né? O espírita ele acaba se tornando um pouco orgulhoso e ele acredita que essas leis naturais elas foram reveladas única e exclusivamente pelo espiritismo. Na verdade, não. A lei do mentalismo, a lei da vibração, a lei de causa e efeito, a reencarnação, são aspectos que são discutidos e analisados desde o Egito Antigo, 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. A doutrina espírita sistematizou o conhecimento, facilitando para a mente ocidental a sua apreensão. Então, nós vamos falar aqui de uma herança de milênios. Então, o que significa mente e vibração? Para nós espíritas, dentro da doutrina espírita, a realidade não é material. A realidade é mental. E isso significa que a doutrina espírita é da corrente mentalista. Ela é da corrente filosófica mentalista. Em oposição à corrente mentalista, nós temos a corrente materialista. A corrente materialista diz que a matéria é a realidade e a mente é apenas um construto, um conceito para explicar o funcionamento do cérebro, mas a mente não existe. Bom, para nós a concepção é o oposto. Aí você vai dizer, mas Nelson, no que eu posso me basear para chegar à conclusão de que a mente é a realidade e a matéria não passa de uma ilusão, essa sim construída pela ação da mente? Bom, muita gente pensa, vamos buscar na psicologia, né? Porque a psicologia estuda a mente. Não, mas não é o caminho mais eficiente. Para entendermos que a mente é a realidade, a matéria é a ilusão, é mais fácil buscarmos na física. A física tem por propósito e definição o estudo da matéria, da energia, das suas relações. É a rainha das ciências da natureza. Vocês concordam? Às vezes no ensino médio a gente não gostava muito, né? Mas a física é soberana dentro das ciências. E o seu estudo é condição básica para entendermos o nosso universo. E eu não estou falando de um estudo tendo em vista a busca de um diploma ou a formação. Não. Estou falando de um estudo com o propósito de entender
o contexto no qual vivemos. A física, estudando a matéria, nos revelou que quanto mais profundamente mergulhamos na matéria, lá na física de partículas, menos material ela nos parece. Até que chega um ponto em que a matéria desaparece. E a partícula deixa de ser uma bolinha, como nós aprendemos no ensino médio, né? No ensino médio, quando o professor de física, de química, apresentava o átomo, qual que é o modelo atômico que vocês têm em mente? É um núcleo bem pequeno e muito denso, não é isso? Rodeado por uma nuvem de elétrons, não é? Que são bolinhas muito pequenininhas também, sólidas. Então a gente pensa que são como bolinhas de gude, mas muito longe disso. É apenas uma metáfora, isso é apenas uma analogia. Na verdade, partículas como os nêutrons, os prótons que compõem os núcleos, os elétrons na eletrosfera, são resultado de funções matemáticas altamente complexas. São funções matemáticas. Então, cadê a materialidade? Aí a pessoa já pensa, vou tentar imaginar o que vocês estão pensando aí, né? Poxa, Nelson, mas como é que a matéria pode ser uma ilusão se eu estou aqui sentado agora? Meu corpo está em contato com a cadeira, eu não estou atravessando a cadeira. Essa sensação de solidez é uma ilusão. O nosso cérebro foi programado evolutivamente para, através dos 5 sentidos, que são as portas de apreensão da realidade, para construir as experiências. Então, o olfato, a audição, a visão, o paladar e o tato, no fundo, são apenas impulsos elétricos que, depois de decodificados, são interpretados e significados pelo cérebro. Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar, antes de eu falar do tato, vamos falar um pouco da visão. É magnífica, né? Vocês já pararam para pensar como funciona a visão? Por que enxergamos? Nós enxergamos com os olhos, é isso? Não. Na verdade, nós enxergamos com o cérebro. O olho, ele apenas forma a imagem e converte informação luz em informação impulso elétrico. O que tem de especial lá no fundo do olho, que faz essa mágica incrível, fantástica acontecer? A retina. A retina lá no fundo tem aminoácidos, proteínas especiais, lá nos cones bastonetes, né? Vocês se lembram disso? Quando a luz incide nessas moléculas, o fóton de luz que é absorvido por essas moléculas sofre uma torção e ejeta um elétron. Essas moléculas ejetam os elétrons viajam pelo nervo óptico e chegam aqui no lobo occipital do encéfalo, na parte de trás. E ali que a imagem se forma. Então, olha só a perda de realidade quando a gente entende o processo. Ver é isso. O cérebro interpretando estímulos. O tato é a mesma coisa. Se a matéria é uma ilusão, então por que o seu corpo não atravessa a cadeira? Por que a minha mão não atravessa a parede? Por que eu tenho essa sensação de solidez? Essa sensação ocorre devido a uma interação fundamental da natureza, chamada interação eletromagnética. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem, e de sinais opostos se repelem. Então, a nuvem eletrônica que compõe o seu corpo entra em repulsão com a nuvem eletrônica dos átomos que compõem a cadeira. Por isso que você não a atravessa. Mas de sólido não tem absolutamente nada. Só o uso da palavra. Percebe a fluidez das coisas? Nós estamos nesse cenário. É isso que a gente quer dizer no Espiritismo quando a gente fala, a vida aqui é um palco. Realmente, nós estamos nesse cenário. Essa ilusão não foi construída com propósitos sádicos, com propósitos de perda de tempo, não. Tudo isso é construído com o propósito de promover o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. Mas nós não podemos nos apegar à forma, nós temos que buscar a essência. Então, a física me levou a concluir, é inevitável, de que a mente é a realidade. E outro conceito físico importante, vibração. Se a mente é a realidade, ela é a forma de energia preponderante no universo, ele vibra. Tudo no universo vibra. E nós podemos classificar, numa escala evolutiva, todos os seres com base na sua vibração. Quanto mais alta a sua vibração, mais alto ele está na hierarquia. Quanto mais baixa a sua vibração, mais baixo ele está na hierarquia. E é interessante essa vibração, né?
A matéria não parece que ela está parada? Não nos dá essa sensação de solidez e de inércia? Isso ocorre porque a sua vibração é muito baixa. Mas o que acontece se vibra muito rapidamente? Então são os dois extremos. Se vibra muito pouco, demora muito para ocorrer a vibração, me dá a sensação de estar parado. Se vibra muito rápido, é tão rápido que eu não consigo apreender a diferença, me dá a sensação de que também está parado. Vocês percebem? Se uma roda gira muito rapidamente, com alta frequência, parece que ela não está girando. Percebe? Mas no universo, tudo está em movimento. Dois filósofos discutiam pontos opostos em relação a isso. Um dizia que tudo estava em repouso e o movimento era uma ilusão. Outro dizia, tudo está em movimento e o repouso é uma ilusão. Vocês conhecem os filósofos que enunciaram essas ideologias? Era Parmênides e Heráclito. Heráclito dizia que tudo é movimento e Parmênides que tudo era repouso. Então, nós compactuamos da ideia de que no universo tudo vibra e tudo está em movimento. Então, isso traz algumas consequências. Primeira consequência, se a mente é a realidade e tudo vibra, nós estamos como que imersos numa atmosfera mental, como se fosse uma piscina. Imagina uma piscina gigantesca, enorme, todos dentro dessa piscina. A água é como esse plano mental. Por estarmos todos mergulhados nessa piscina, nós não somos a água. Mas a água nos conecta um ao outro, vocês percebem? Ela é o meio pelo qual nós nos conectamos. Por isso que nós dizemos que no universo reina a interdependência no plano mental. Pega a metáfora da piscina. Se tiver uma pessoa com doença de pele e ela entra na piscina, o que acontece? Ela contamina todo mundo. A água nos conecta a todos, percebe? Assim como o ar também. Por isso que hoje a questão sistêmica e de observação da natureza, enfim, o ser humano está acordando, mas ainda muito vagarosamente. Ele acredita que quando ele agride a natureza, ele não está se prejudicando. Mas se ele tivesse um pouquinho mais de percepção, de atenção, de bom senso, ele perceberia que ele está na mesma espaçonave chamada planeta Terra. Então, se ele polui o ar, é o mesmo ar que ele respira. Se ele polui a água, é a mesma água que o nutre, que o sacia. Se ele violenta um animal, qualquer ser pertencente a esse planeta, ele está violentando a si mesmo. Somos todos interdependentes. Ter essa concepção ameniza a ilusão da separatividade, na qual acreditamos que eu e o outro não temos nada a ver. Eu vou garantir o meu e dos meus próximos. É como se fosse cada um por si. Essa é a essência do egoísmo. Se alguém tiver que sofrer, que seja o outro. Se alguém tiver que ser feliz, que seja eu. Então, se ele sofre e eu sou feliz, o universo, as leis são justas. Se eu sofro e ele é feliz, as leis não são justas. Isso é o pensamento de uma criança. Esse é um pensamento infantil, de quem não tem um mínimo de conhecimento sobre as leis da natureza e não tem postura adequada. Por isso que precisa aprender pela experiência. Não consegue aprender pela reflexão. Vamos ver se a gente consegue concluir isso juntos. Até aqui faz sentido o que eu estou dizendo ou é tudo muito maluco? Tem lógica? Então, se nós somos interdependentes no plano mental, nós estamos num planeta que é considerado de expiação e provas. Estou correto? Isso significa que o nosso planeta está alto na hierarquia ou baixo na hierarquia? Está na média. Média para baixo da hierarquia. Vocês concordam? Bem lá. Então, essa atmosfera, ou essa água, ou essa piscina, que é o nosso plano mental, está contaminada ou não? Ou seja, a água da nossa piscina está limpa ou está suja? Está bem suja, né? As pessoas não têm ética e elas se colocam nessa atmosfera contaminadas, consciente ou inconscientemente, sabendo que estão contaminando outros. É como uma pessoa que se recusa a fazer exame de pele, falar, não tem nada a ver, não vou fazer. Essa é uma atitude egoísta, concorda? Porque ela vai usar uma piscina que outros também vão usar. Então, quando a pessoa resolve, não vou cuidar da minha pele, vou entrar na piscina mesmo assim, driblando as leis, enganando aquela pessoa na portaria lá, a pessoa acha que ela foi muito esperta, né? Mas, na verdade, ela está tendo uma atitude muito ignorante, né? De
baixíssimo conhecimento. Percebe? Agora, isso num contexto muito simples, muito fácil de compreender. Agora, quando a gente fala sobre o plano mental, é tudo muito mais abstrato. Isso quer dizer que, se somos interdependentes, tudo que eu penso e sinto, inevitavelmente vai ser propagado por esse meio. Do mesmo jeito que as doenças são propagadas pelo ar e pela água, não é isso? Os micro-organismos. Então quer dizer que o meu pensamento, o meu sentimento também propaga e perturba esse ambiente. Então por isso que eu comentei aqui. Se você concorda com essa análise, você deve concordar comigo também que, portanto, pensamentos e sentimentos não são entretenimento. Não é uma brincadeira. Não posso utilizar simplesmente para construir fantasias, imaginando que isso não vai ter consequência nenhuma na realidade. O Mestre Jesus nos deu vários indícios do poder do pensamento. Vocês se lembram disso? O que ele comentou sobre o adultério? Em verdade eu vos digo, quando olhais para uma mulher e a cobiçais em pensamento, em verdade já cometestes adultério. Porque tudo nasce primeiro no pensamento. Olha o mestre revelando os segredos do pensamento, mostrando calma, cautela, analise-se e tenha domínio sobre o seu pensamento. Isso é muito importante. Mas hoje, a sociedade, ela compartilha do nosso ideal de esforço por autodomínio, ou ela nos convida e favorece a vulgaridade e a busca de caprichos e satisfações pessoais? Essa é a nossa reflexão hoje. Porque é muito provável que aquele que opte por essas reflexões, ele vai se sentir muito sozinho, vocês percebem? Às vezes no próprio seio familiar, ele vai ter que caminhar sozinho. Não são todos que compartilham e compactuam com essas ideias e ideais. Inclusive nós aqui mesmo. A partir dessa leitura e desse seminário, nós não estamos obrigando a ninguém a concordar ou a pensar como foi apresentado aqui. Nós estamos sendo convidados a fazer o quê, então? Refletir. Você precisa se dar ao direito de perguntar, e se, será? Deixa eu analisar. Não estamos pedindo para assumirmos verdades absolutas. Essas reflexões são íntimas, são pessoais. Essa interdependência é muito séria. Esse intercâmbio é impossível desligá-lo. Então, eu preciso me munir de estruturas, ferramentas e habilidades para poder vivenciar essas experiências sem me contaminar. É como na piscina, eu preciso ter um sistema imunológico muito forte, porque a piscina está contaminada. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. O ambiente está contaminado. Lógico, a grande esmagadora maioria das pessoas que habitam esse planeta, encarnados ou desencarnados, não tem domínio dos seus pensamentos, não tem domínio dos seus sentimentos. Emanam e exalam pensamentos e sentimentos de baixíssima vibração, muito primitivos ainda, muito vulgares. Então, qual deve ser a minha postura diante desse ambiente para que eu não sucumba a essa realidade, a essas influências? Ou seja, para que eu não me perturbe. Essa é a análise hoje, não é? Bom, outros conceitos da física. Se tudo vibra, lembra lá do estudo das ondulatórias, como uma onda, né? Os conceitos que a gente usa em espiritismo de afinidade e sintonia também não são exclusivos do espiritismo. E, na verdade, eles foram importados da física, percebe? Então, o espírita tem que amar a física, não tem jeito. Tem que gostar da física. O que significa afinidade e sintonia? Quando a gente vai escolher uma estação do rádio, o que significa isso? Todo mundo fala, eu estou sintonizando, todo mundo dá esse exemplo, né? Mas quais são os bastidores? O que está acontecendo? Os nossos olhos não foram sensibilizados para o estímulo de todo o espectro eletromagnético. A retina, lá com os cones e bastonetes, ela só se sensibiliza do vermelho até o violeta. Infravermelho e ultravioleta existem, mas eu não vejo, ninguém vê. Lógico, nosso aparato foi programado para ser sensibilizado de uma frequência que vai do chamado vermelho, uma frequência que vai para o chamado violeta. Na verdade, as cores também são uma ilusão, vocês concordam? As cores não existem. Na verdade, o que existe são frequências. E o nosso cérebro traduz certas frequências para cores. Tanto que se eu tiver um pequeno problema
no meu aparato de sensibilização, chamado daltonismo, o que acontece? Você vai dizer, estou vendo vermelho, o que o daltônico vai dizer? Não, não é vermelho. Ah, isso aqui é verde. Não, não é verde. É verde ou não é verde? É vermelho? Depende do seu aparato. Porque, na verdade, o corpo não está emitindo cor nenhuma. O que o corpo está emitindo são ondas eletromagnéticas de diversas frequências. Olha o quão a realidade que amamos e nos apegamos ardentemente, ela se dissolve como areias quando você vê os seus bastidores. Né? Não é nada, no sentido de realidade, mas muito importante para as nossas experiências. Porque a realidade, a matéria em si é uma ilusão, mas a minha experiência em relação com ela, não. A gente vai chegar nisso, já me adiantei porque é muito emocionante o assunto, né? Mas a realidade pode ser uma ilusão, não confunda isso com, então tudo que eu vivo não presta para nada. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Essa cadeira, ela é uma ilusão, mas a minha interação com ela gera experiências que vão me marcar indelevelmente. Percebe? Nós vamos chegar lá. Então, todas essas ondas eletromagnéticas estão preenchendo esse ambiente. Se pudéssemos ver, nós ficaríamos doidos de tantas informações. Você vai dizer, Nelson, não é possível, eu só acredito no que eu vejo. Então você não acredita nas ondas de rádio, porque ondas de rádio nós não vemos. Eu só consigo sensibilizar o meu ouvido quando eu tenho um circuito elétrico que vibra na mesma sintonia daquela onda eletromagnética, e ali tem um aparelho eletrônico que converte a informação luz em ondas sonoras. Percebe? É isso que está acontecendo. Sintonia é exatamente isso. Escolher a frequência com a qual você vai vibrar. Mas qual frequência eu vou escolher? Aquela pela qual eu tenho afinidade. Aí nós vemos os nossos gostos e as nossas vontades. Mas a gente costuma insistir, nossa, é tão difícil o autoconhecimento? Será? Será que não somos nós mesmos que estamos bloqueando o processo por medo, por culpa, por outros mecanismos de perturbação? Porque se eu fosse minimamente observador, eu veria, o meu coração vibra quando eu vejo isso, quando acontece isso, quando eu estou em tal ambiente. Opa, por quê? É o que eu falo para os jovens. Vou falar para nós, todos nós somos jovens, né? Então, qual que é a ideia? O conflito é o seguinte, às vezes as pessoas acham que nós somos preconceituosos, né? Hoje nós estamos vivendo um momento histórico muito difícil, muito complexo, no mundo todo, né? De que você ter uma opinião clara sobre as coisas, ou buscar a virtude, está muito fora de moda hoje. Estranhamente, né? E quando você tenta ser virtuoso, a pessoa se ofende, acreditando que você quer ser virtuoso para humilhá-la, não para sentir-se bem consigo mesmo. Mas tem aqueles que usam por soberba. Sim, mas não podemos generalizar. Né? Então, quando nós tentamos, através do esforço e da vontade, esse exercício de virtudes, a pessoa já fala, nossa, mas você é fanático, hein? Nossa, mas você é exagerado, hein? Nossa, mas você é preconceituoso, hein? Ou seja, se eu não gosto das músicas, se eu não gosto da arte, se eu não gosto da pintura, se eu não gosto das manifestações artísticas de que a maioria gosta, já sou taxado como preconceituoso. Mas por quê? Então, quando eu digo para os jovens, eles falam, olha, o que é um ambiente festivo e alegre para você? Aí ele vai me definir, né? Porque eu gosto de ser um pouco provocador. Aí ele define, olha, Nelson, as festas que nós vamos, geralmente tem uma música muito alta, um ambiente mais escuro, e a gente dança, a gente faz isso, a gente faz aquilo, beleza. Fala, você está indo a um ambiente coletivo para buscar interação, concorda? Mas se a música é muito alta, você consegue ouvir o outro? Olha, não, a gente tem que gritar no ouvido da pessoa para pedir licença para ir ao banheiro, porque ele não escuta, a música é muito alta. Então, para que vocês se reúnem se não consegue ouvir o outro? Geralmente, a gente precisa ver o outro para poder interagir, né? Então, você quer encontrar o outro, mas o ambiente tem que ser escuro, tão escuro que você mal vê o outro, música tão alta que você mal escuta o outro. Então, você quer realmente ver o outro ou você quer fugir de si mesmo? E quem disse que isso é ser feliz? Então, quer dizer que, se eu estiver num ambiente pacífico, calmo, tomando uma bela xícara de chá, ouvindo uma música do período barroco, contemplando uma bela obra de arte, eu estou sofrendo? As pessoas acham isso o cúmulo. Nossa, coitado desse. Coitado desse por quê? Aí a gente fala às crianças, a gente vai orientar as crianças, olha, estude. Coitado, ele vai estudar. Coitado, você fez ele ler o livro? Coitado. Nossa, você deu um livro de presente para ele?
É dia das crianças. Sim, melhor do que um livro de presente. Percebe quantos condicionamentos nós vamos construindo, acreditando, as mudanças não acontecem e a gente ainda não percebe por quê. Falta de vigilância. Nós agimos no automatismo, não temos um mínimo de atenção sobre o que somos e o que fazemos. Por isso que para o budismo, a primeira virtude se chama vigilância. Quem não é vigilante, não tem plena atenção, não conquista nada. A negligência, a desatenção é a pior das experiências, porque nós caminhamos num mundo em que a vibração ainda não é elevada. Se eu estou desatento, qual que é o provável? Que a minha consciência se eleve ou caia? Caia, é óbvio. É uma questão estatística, é uma questão de probabilidade. Percebe? A consciência é puxada para baixo. Por isso que é tão difícil elevá-la. Porque para ela cair, basta osmose. Estar num ambiente perturbado, a minha mente é muito fácil de perturbar. Mas virtude não dá para aprender por osmose. Não basta eu ficar do ladinho de um sábio, que por osmose eu vou absorver sabedoria. Não, eu posso absorver vícios. A gente vai ver por quê. Mas sabedoria é só com esforço próprio. Não é? Até aí faz sentido ou não tem lógica também? É consequência um do outro? Dá para perceber? Então, se existe afinidade e sintonia, você deve concluir comigo que somos nós os responsáveis. Nós atraímos e somos atraídos por pessoas e situações em conformidade com a natureza dos nossos pensamentos, sentimentos, aspirações e gostos. Aí a pessoa começa a inventar um monte de subterfúgios e desculpas, né? No centro eu sou assim, mas aqui não é o centro. Estou na casa do meu amigo, eu estou no clube, eu estou... Calma, espera lá. Então, é o ambiente que te faz ou é você que faz o ambiente? Porque se for o ambiente que te faz, você não tem mérito nenhum. O mérito é de quem? Do ambiente. Agora, se é você que faz, aí o mérito é seu. Então, não existe isso. Negar-se a ver o espelho da alma é um processo muito ruim para a reforma íntima. Porque para eu saber para onde caminhar, primeiro eu tenho que saber onde eu estou. Senão eu vou sempre me frustrar, concorda? Eu imagino que eu estou no degrau 21. Se eu imagino, fantasio que eu estou no degrau 21, eu vou tentar atingir qual? O 22. Mas e se eu estiver no segundo? Eu estou tão iludido, eu estou no segundo degrau, iludido que eu estou no 21º. Eu vou tentar alcançar o 22º, o que vai acontecer? Eu vou cair. Por isso que o pessoal fala, o sofrimento é horrível. Bendito o sofrimento. Porque o sofrimento é essa queda que fala, você está fantasiando. O sofrimento é a queda que te chama à realidade. Cautela, você não é o que você está pensando ser. Então o sofrimento é o nosso melhor e maior orientador e conselheiro, assim como a morte. Agora que encerramos essas duas primeiras leis, vamos falar sobre essa, muito estudada no Espiritismo também, mas pouquíssimo compreendida. Todo mundo já ouviu falar sobre a lei de causa e efeito, não é? Que para os orientais, qual que é o nome? Lei do karma. Para você entender, vou dar um exemplo para você entender como ela é mal compreendida e como nós buscamos utilizar as leis para o nosso próprio capricho. Já começa errado quando a pessoa tenta, até nas suas próprias orações, pedir para ser uma exceção à lei. Sabe quando ela vai orar e fala, olha, Senhor, tira esse sofrimento, ou faça isso, ou faça aquilo, ou faça isso, ou fazer barganha com a divindade. Olha, eu estou indo no centro todo dia, eu participei do seminário no sábado, fiquei sentado lá 3 horas ouvindo aquilo, mas minha vida continua a mesma complicação de sempre? É claro que vai continuar a mesma complicação de sempre. Porque se você veio aqui para barganhar com Deus, aproveite e sair para aproveitar melhor seu dia, porque não vai servir para nada. Com a divindade não se barganha. Ela não se compra, não se vende. Isso aí é deselegante, não é? Não, as leis que usamos aqui no nosso mundo, elas não funcionam da mesma forma para o divino. Aqui nós tentamos corromper, né, a legislação. Olha, dá um descontinho aqui para mim, olha, faça isso, veja bem, não tem como você fazer. As pessoas tentam driblar as consequências. E isso é uma cultura péssima, é um péssimo hábito no mundo todo.
Os mestres só se tornaram mestres porque eles cumpriram a lei, não porque eles foram exceção à lei. Então, nas orações, que tenhamos nós a altivez e a honra para pedir que a lei se cumpra, não que ela alivie o nosso fardo. Percebe a diferença? Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco, em geral a gente interpreta a lei de causa e efeito, nesse sentido de barganha, e queremos, de forma ousada, interpretar a justiça divina, né? Não entendemos nem a justiça humana e queremos dizer como Deus deve ser justo, né? Em geral, como que a gente interpreta a justiça divina? Se alguém me fez muito mal, se alguém me ofendeu, me humilhou, o que eu espero que aconteça com essa pessoa? Pode falar, não precisa ter vergonha não, todo mundo pensa a mesma coisa. Que ela sofra. É ou não é? E se ela sofrer, o que eu falo? Olha a lei de causa e efeito aí, ó. Aqui se faz, aqui se paga. Isso tudo é herança de uma interpretação absurdamente equivocada. Aí, se por acaso eu percebo que essa pessoa que me fez tanto mal, me ofendeu tanto, me humilhou tanto, me incomodou tanto, ela está conquistando coisas que eu interpreto como felicidade, aí eu vou discutir com quem? Com Deus. Falar, Deus, o que está acontecendo aí? O senhor não anotou o nome dessa pessoa na caderneta dos que vão para o inferno? Porque essa daí não tem solução. Não é possível. Então Deus não existe, eu tenho certeza. Não, tudo que eu estudei é perda de tempo. Ou seja, um pequeno revés emocional já faz a pessoa desacreditar de tudo. Agora, quando lhe vai convenientemente, segundo a sua óptica limitada, aí ela acha que é o cumprimento da lei de causa e efeito. Agora, quando a lei de causa e efeito tem que se cumprir para ela, aí alguma coisa está errada. Percebe? Isso é a nossa cultura. Agora, a opção, não, se eu quero continuar acreditando nisso, porque para mim é assim mesmo, sem problema nenhum. Ninguém aqui está sendo convidado a mudar, a não ser que queira. Vocês percebem a diferença? Isso que é fantástico do Espiritismo. Nunca falaremos para as pessoas, olha, o jovem disse para mim, festa é assim para mim. Olha, isso é um pecado. Eu não concordo com essa visão. Respeito quem concorde, mas não é a minha visão. O que eu falo para os jovens? Só faça um favor. Pense por que você gosta. Não julgue se seu gosto é bom ou ruim por enquanto. Não julgue-se com base nos parâmetros sociais, porque eles estão deturpados também. Só se faça uma pergunta. Por que eu gosto desse ambiente? Por que eu gosto desse lazer? Por que eu gosto desse entretenimento e não de outro? Esse é direito seu. O que a gente tem que entender é por que não fazemos isso? É nosso direito questionar, refletir sobre o porquê. Ao fazermos essas perguntas, o autoconhecimento se abre. Nós começamos num diálogo interno, franco e honesto, a reconhecermos quem somos e vermos o que nos convém e o que não nos convém. Essa é uma tarefa de cada um, não é? Então, nessa lei de causa e efeito, a lei do karma, completamente diferente desses exemplos que eu dei para vocês. Causa e efeito, causar não é sinônimo de gerar. As pessoas se confundem, elas falam, então se eu agir assim, eu vou gerar isso. Não. Não é causa no sentido de gerar. Causa e efeito no sentido de você se vincular, de você se associar. Porque, dependendo da sua ação e da sua postura, por afinidade e sintonia, você se vincula àquilo que vibra na mesma frequência. Então, é óbvio que ocorre essa associação. Então, a lei de causa e efeito é uma lei de associação, não uma lei de geração. Por isso que os próprios espíritas dizem, não julguemos, mas eles acreditam que ao desencarnarem, encontrarão um ser divino chamado mentor, anjo da guarda ou qualquer outro nome, que vão julgá-los. Como assim? Olha a contradição. Não seremos julgados por ninguém, a não ser pela nossa própria consciência. Pode ter certeza, a gente vai discutir esse mecanismo. Eu não acredito, vamos ver se eu te convenço. Se eu não te convencer, estude mais, porque foi falha minha. Estude, não desista. Permita-se descobrir e buscar. O julgamento não é externo, ele é interno. Percebe? Então, nesse momento de reflexão, a lei de causa e efeito vai ser utilizada a meu favor. Tudo nessa experiência
de jornada existencial é pedagógica. Então não existe punição. Não existe um espírito que foi determinado para ser o seu anjo guardião, no sentido de te acompanhar 24 horas por dia. Isso não existe. Todos os espíritos têm o seu compromisso. O que nós temos é irmãos mais esclarecidos e lúcidos, que por compaixão nos auxiliam, nos orientam nessa jornada existencial. Alguns que têm mais afinidade conosco, torcem pelo nosso sucesso, como nós fazemos aqui também, encarnados. Nós não temos amizades? Orientamos, torcemos pelo sucesso do nosso próximo, não é isso? É a mesma coisa. Então, no plano causal, que é a causa, nós somos livres. Mas no plano dos efeitos, não. Porque nós já nos associamos pelo cumprimento da lei. Não por uma interferência externa. Estou sendo punido. Não é uma interferência externa. É o cumprimento da lei. A cada causa tem a sua respectiva associação. Só que essa pessoa que pede para ser exceção às leis, numa atitude um pouco covarde, ela acredita que o livre-arbítrio é sinônimo de libertinagem. Livre-arbítrio não é libertinagem. Não é assim, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou escolher as consequências. Não. Você pode fazer o que você quiser, mas a associação dos efeitos é determinada pela lei. Não quer esses efeitos? Elimine as causas. E isso sim é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de evitar aqueles efeitos mudando as causas, não através de uma petição falsa ao divino, usando de barganhas e subterfúgios. Isso não existe. Outra consequência. Quem bem compreende a lei de causa e efeito, sai desse pior vício, um dos piores vícios atualmente, que é o famoso vício da vitimização. É aquele, nossa, para o outro dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Só que o outro também fala a mesma coisa, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Ninguém se crê merecedor do que recebe. Em geral, a pessoa crê que merece mais. Eu preciso receber mais, não é possível, porque o outro, sabe, é como aquela criança. Não importa se eu errei, o outro também errou. Se ele errou, também vou errar. Sabe aquela criança que você fala, olha, não come chocolate. Aí ela fala, mas o menininho lá está comendo chocolate. Então, eu estou dizendo para você não comer chocolate por questões de saúde, primeiro você vai se alimentar, etc, etc, etc. Mas então você não entendeu nada. Não importa se o outro está descumprindo a lei. Esse é um vício do nosso estágio evolutivo. Se o outro está descumprindo a lei, o problema não é meu. Eu vou cumpri-la. Mas então eu vou ser bobo. Se você chama isso de ser bobo, é uma definição sua. Reflita se essa definição é correta. Porque senão, você vai me dizer que ser honesto é ser bobo. Ser justo é ser bobo. Será mesmo? Ou os bobos são os outros? Essa análise também precisa ser feita por cada um. Saindo da vitimização, superando essa fantasia, eu consigo ir para a autorresponsabilidade. Eu fujo do sentimento de culpa. A vitimização está muito associada com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é ruim. O sentimento de culpa tem um propósito negativo. Não é isso que queremos. Nós queremos nos responsabilizar pelo que somos, pelo que fizemos e pelo que queremos ser, com um compromisso ético de transformação. Responsabilizar-se mostra maturidade. Culpabilizar-se mostra infantilidade. Vitimização. Não é? E, finalmente, quem compreende a lei de causa e efeito já superou a ideia punitiva e vingativa da divindade e reconhece que, por mais dolorosas que sejam as suas experiências, todos os instantes nesse plano existencial são momentos pedagógicos, que visam um propósito. Então, é opção sua crer nisso ou não crer nisso. Nós seremos respeitados pelas leis naturais da mesma forma. Quem crê nisso vai ser adorado por Deus. Quem não crê vai ser odiado por Deus. Não existe isso. Essa polaridade amor e ódio na divindade, isso é dos humanos, não do divino.
É opção sua. Há uma frase budista que eu gosto muito, quando eu li, o mestre disse o seguinte, para as pessoas que estavam na sua palestra, né? Se vocês acreditarem que ser apegado às ilusões, aos vícios e às paixões, lhe proporciona felicidade, então, continue. Agora, se você chegou à conclusão, por si mesmo, de que ser apegado às ilusões e às paixões te traz dor e sofrimento, mude. Busque conhecimento, apoio, exemplos, modelos, guias. Por isso que a doutrina espírita é chamada de o Consolador, percebe? Ela é chamada de Consolador não só porque diz que a vida continua. Ela diz que é Consolador porque nós sempre teremos a oportunidade da reparação e da transformação. Assim que o desejarmos. Percebe? Posso concluir essa primeira parte mais técnica concluída? Vocês concordam com a nossa abordagem das leis naturais? Faz sentido para vocês? Isso é só uma síntese, certo? Tudo isso, pessoal, requer anos de estudo, repetitivo, cíclico, sentar, estudar e se esforçar nas reflexões. Tomar cuidado com as armadilhas da mente, para você não usar isso como fuga, e sim como transformação. A doutrina espírita está recheada de literatura fantástica, livros maravilhosos, para você poder construir a sua concepção das leis naturais. Esse é o primeiro passo. Vamos tentar dar o segundo passo? Agora que nós entendemos um pouquinho mais das leis naturais, vamos iniciar o estudo da perturbação. Porque o objetivo hoje não é ficarmos nas leis. O objetivo hoje é entendermos por que apesar de 20 anos, 15 anos, 30 anos de estudo, eu ainda não tenho paciência. Estou falando por mim, tá? Não sei se vocês se encaixam nisso também. Você já tem paciência, já? Não? Então, estamos juntos. Então, não tenho paciência. Não consigo sentir compaixão de forma plena. Não consigo ter sabedoria para tomar decisões. Eu tenho que decidir algo, eu demoro 15 dias para tomar uma decisão. Aí, num dia isso parece certo, no dia seguinte o que era certo parece errado. Mais confuso e perdido do que qualquer coisa. Como? Então, o que nós queremos entender é isso. Porque nós não estamos aqui para passar o tempo e dizer eu sou espírita e tá bom. Não. Eu sou um ser em evolução. Então eu trouxe um trecho da Gênese para nos ajudar. A Gênese diz assim: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Fantástica analogia, né? Então, a gente, em geral, culpabiliza os micro-organismos pelas nossas doenças. Sim, eles são os agentes. Você pode ter o vetor, você pode ter o agente causador, mas eles estão aqui. E isso é inevitável, concorda? Seria ingênuo da nossa parte acreditar que eles não existem. Mas por que certas pessoas adoecem e outras não adoecem? Falando só do corpo agora, de uma forma bem simplista. O sistema imunológico. Então, eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico, porque eu sei que o meu corpo está exposto a doenças, bactérias, vírus, micro-organismos, protozoários. Nosso corpo está exposto a isso. Não tem jeito. Então, a questão é, quão fortalecido está o meu sistema imunológico? Agora, a analogia vai para o plano mental. É a mesma coisa para o plano mental. Nós concluímos que, pela lei da interdependência no plano mental, os pensamentos deletérios que povoam a nossa atmosfera mental, ou psicosfera, estão à disposição. E eu exponho a minha mente constantemente a isso. Então, a pergunta é, quão fortalecido está o meu sistema imunológico mental para que eu possa perambular por esses pensamentos deletérios sem me contaminar? Então, muitas vezes as pessoas pensam que os seres mais evoluídos não são visitados por pensamentos de baixa vibração. Mas isso não é possível.
Isso é o testemunho do próprio Chico Xavier, que era mal compreendido nesse ponto. Às vezes ele dizia: irmãos, nós somos iguais. A minha mente se perturba, eu tenho pensamentos. E as pessoas diziam: ah, não, o Chico está dizendo isso apenas por humildade. É porque ele quer ser humilde. Não, não, a mente é visitada sim. Eu estava contando a verdade. Nós estamos nessa piscina, nós estamos nessa atmosfera contaminada. Agora a questão é, a minha mente é visitada por esse pensamento. Esse pensamento fica, frutifica ou ele vai? Essa é a diferença, percebe? O virtuoso que tem autodomínio, quando a sua mente é visitada por um pensamento de baixa vibração que não condiz com a sua escolha existencial, ele tem capacidade de reconhecer que aquele pensamento não é dele, não condiz com a sua escolha, e ele consegue deixar o pensamento fluir. E, se possível, ele ainda, através da sua oração, da elevação da consciência, deposita naquele pensamento um pouco de virtude, para que ele perturbe menos os demais, que ainda são fracos. Vocês percebem a diferença onde nós estamos querendo chegar? Então, nós estamos aqui porque queremos fortalecer a nossa mente, para não darmos ascendência a um espírito que foi chamado de mal. Mas cuidado com esse termo mal, né? Porque a gente pensa em espírito mal, a gente já imagina aquelas imagens do catolicismo, dos demônios, né? Esse espírito mal, ele está se referindo a quem? A todos nós. Vocês percebem? Somos todos nós. Vamos pensar um pouquinho com lucidez. Nós ainda estamos em evolução. Estamos conquistando virtudes. A gente sempre tem a sensação de que está sendo obsediado, né? Mas a gente nunca tem a sensação de estar obsediando ninguém. Então, como assim? Não sou obsessor de ninguém? Certeza? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, vamos ver os mecanismos de perturbação da mente. E aí, para fechar, ainda no livro Ação e Reação, olha essa passagem fantástica do André Luiz. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. No livro, André Luiz, quem for ler, eu vou contar só um detalhe, não vou estragar a história não, só um detalhe, né? No caso daquele espírito obsessor, que fazia o curso, entre aspas, né, na escola de vingadores, para aprender a bem manipular a mente do outro, ele, alimentado pela raiva, pelo ódio, que é o clássico, né? Pela vingança, ele queria obsediar um espírito que, no caso, estava encarnado na Terra. E quem lê o livro sabe qual era o desejo central desse espírito? Que ia ser, entre aspas, vítima da obsessão? Era o famoso dinheiro, os bens materiais. Ele era extremamente apegado aos bens materiais. Aí a pessoa já pensa: poxa, Nelson, você está querendo dizer que a matéria é ruim. Não foi isso que eu disse? Não. A matéria não é nem boa, nem ruim. A matéria é uma ilusão. A matéria ela é neutra. O uso que eu faço dela é bom ou ruim. Se eu me apego a algo que é transitório e impermanente, isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Porque, como o mestre disse, isso seria construir a minha edificação sobre a areia, não sobre a rocha. Percebe? Vamos imaginar. A cadeira, ela me serve muito, vocês concordam? Vocês estão usando ela agora, não é isso? Ela está sendo muito boa nesse momento, não é? Fantástico. Mas se eu me apego a ela, acreditando que ela vai durar para sempre, e que a minha felicidade depende dela, isso é uma atitude sábia? Não, porque ela não vai durar para sempre. Então, é uma análise que se torna tão simples, mas no dia a dia é tão complexo. Vou dar um exemplo que toca mais fundo no brasileiro, porque o brasileiro gosta bastante de carro, não é isso? Então, vamos ver um exemplo. As pessoas falam: nossa, então o carro é ruim, né? Não. Ele foi feito com propósito, não foi? Qual que é o propósito dele? Transporte. Ele foi feito para transportar. Agora, duas pessoas perturbadas. Vou dar dois exemplos de perturbação. A primeira pessoa perturbada. Ninguém toca no carro, ninguém sai com esse carro. Ele é novo. Ele vai ficar na garagem, você não pode encostar, o pneu tem que estar limpo. Isso é uma perturbação. Isso é bom ou ruim? Isso já é ruim. Mas a culpa é do carro? É do dono. O outro extremo. Essa porcaria. A pessoa não troca o pneu, a pessoa não calibra, a pessoa não cuida da troca de óleo, não cuida do motor. A pessoa depena e trata com a maior falta de respeito.
Isso é bom também? Não. Tudo tem o seu propósito. A pessoa que deposita sua felicidade no carro, ela não entendeu para que ele foi feito. Ele não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te transportar. E tanto é verdade que aqueles que acreditam que ao comprar o carro serão felizes, estariam felizes até agora. Vocês concordam? Aí ele compra o carro, dá aquela sensação de felicidade instantânea, não é? Aí depois de um mês é o mesmo carro, aí lançaram um mais novo, né? Melhor, mais bonito, mais equipado, aí furou o pneu, aí raspou a porta do carro, ele está feio, chegou uma multa injusta, não é? Aí o carro vira um fardo, nossa, o seguro do carro, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo, estou sustentando um carro. E a felicidade, onde estava? A culpa foi do carro? Não, porque ele está fazendo o papel dele, te transportando. Percebe? E a manutenção é para que ele cumpra o seu propósito. Isso, para Platão, era o que ele chamava de justiça. Justo é permitir que cada coisa cumpra com o seu propósito. Então, quando você exige que o carro te faça feliz, você está sendo injusto, porque ele não foi feito para isso. Agora, quando você exige que o carro te transporte, aí você está sendo justo, porque ele foi feito para isso. Então, nós não estamos comentando sobre a matéria, nós estamos falando sobre a experiência que ela me proporciona. O apego a ela, sendo ela transitória e impermanente, não é uma atitude sábia. Não posso crer que a minha felicidade depende do que é transitório e impermanente. Ela tem que depender do que é eterno e real. Vocês concordam comigo? Aí a análise, para a gente encerrar esse exemplo. Então, por que a gente sente felicidade quando compra? Às vezes a gente vai passear, é isso que a indústria adora, né? O comércio adora, né? Às vezes a gente vai para o shopping sem saber por quê, né? Ah, depois eu vejo o que eu vou querer. De repente eu encontro alguma coisa que eu preciso, né? Isso, na verdade, é uma ânsia por felicidade, por prazer, por alegria. E a pessoa projeta isso numa compra. Ela pode projetar em outras coisas também, não é? A gente projeta na comida também isso? Projetamos demais. Nós nos alimentamos muito mais emocionalmente do que fisiologicamente. A gente vai comentar sobre isso. Não fica triste consigo mesmo, não, tá? Porque é o nosso estágio. Estamos querendo superar isso, certo? É o nosso estágio ainda. Então, por que a gente tem aquela sensação fugidia? Não é pelo objeto, mas é pela serenidade. É porque, por instantes, nós paramos de desejar. O que proporciona felicidade é a ausência de desejo. Então, imagina o seguinte, eu desejo muito, 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 muito aquele objeto. Desejo, desejo. E quando eu desejo aquele objeto, quantas vezes eu penso nele por dia? Muito ou pouco? Isso é uma fixação. Lembra do parágrafo inicial? Isso é uma ideia fixa. Você dorme pensando, você acorda pensando, você almoça pensando, você está totalmente distraído. A vida está fluindo, as experiências estão passando e a sua mente fixa, desejando. Você está desequilibrado. Isso se chama perturbação, desequilíbrio, ansiedade, 1001 angústia, melancolia, 1001 termos psicológicos. Aí, finalmente, você conquistou. Pum, dá aquela sensação de tranquilidade, não é? A gente pensa que aquela sensação veio do objeto, mas não. Veio porque no momento que você o conquistou, sua mente pôde parar de desejar. Só que depois que passa, você acreditando que é o objeto que lhe trouxe aquela paz, e ele não lhe traz mais, ao invés de você refletir por que a sua paz passou, você projeta em outro bem. Percebe? Ah, então não era o carro, se eu comprar uma casa aí eu vou ficar feliz. Aí você compra a casa. Ah, não, se eu comprar uma casa de aluguel, aí eu vou ficar feliz. Aí passamos buscando coisas que nunca nos farão, porque não é o seu propósito. Não é culpa delas. Percebeu o que é perturbação? Agora, vamos ver como que isso funciona mais sistematicamente. Então, nós vamos falar especificamente sobre perturbadores, agentes perturbadores da mente. Como o nosso tempo é limitado, eu coloquei os 3 principais, certo? Quais são os 3 principais agentes perturbadores da mente? A culpa, a raiva e o apego. Para começo de conversa, vocês concordam ou não?
Faz sentido que isso perturba a nossa mente? Dos três, qual que é o agente mais perturbador, que seria o gerador dos outros? O apego. Então, a gente pensa que o problema está aqui, né? Mas o principal está aqui, ó. Ele gera os outros. Vamos ver como e por quê? Primeiro, o apego nasce da ilusão. E a ilusão nasce da ignorância. Ignorância não só, estou falando intelectual. Ignorância de si mesmo. O ser ignorante, desatento, negligente, sem plena atenção, desorientado. Esse é o que mais se apega. Mas quando a gente fala de apego, a pessoa pensa, como os exemplos que eu dei inicialmente, apego aos bens materiais. Essa é a única forma de apego que existe? Não. E eu vou dizer mais, hein? Ela é a mais simples de ser superada. O apego aos bens materiais é o mais fácil de ser superado. E ainda para nós é muito difícil, vocês concordam? Vamos argumentar por que ele é o mais fácil. É difícil convencê-los de que essa cadeira, com o tempo, vai se deteriorar, quebrar e sumir? É difícil convencê-los disso? É difícil convencê-los de que o seu veículo, a sua casa, com o tempo vai se deteriorar? Isso é da lei ou não? Então eles vão desaparecer. Porque eles são impermanentes. Certo? Eles são transitórios. Todo mundo concorda? Então, aí eu preciso entender. Se eu tenho essa concepção, por que eu ainda me apego a algo que eu sei que eu não posso me apoiar? Sobre o qual eu sei que eu não posso me apoiar. Aí é uma reflexão íntima. Agora, qual que é o apego mais sofisticado, abstrato e difícil? É o apego à própria personalidade. Esse apego é difícil de ser reconhecido, entendido e superado. O apego aos bens materiais provoca o que nós chamamos de egoísmo, certo? Ou seja, eu quero tudo para mim, porque eu não posso sofrer, eu não posso passar dificuldade, eu não posso correr riscos, eu não posso nada. Ah, mas olha, a sua atitude está prejudicando muitos, não importa. Se eu estiver garantido, está bom. Os outros que se virem. Vimos isso em muitas oportunidades, vocês concordam? Olha como a coerção ainda é necessária para um planeta de expiação e provas. Há tempos atrás, em um dos estados brasileiros, houve um problema no policiamento. Se não me engano, foi no Espírito Santo, né? O que aconteceu? A população soube manter a postura? O povo soube manter a ética e a dignidade? Então, eles agem por compromisso ou por medo da punição? Então, isso ainda não é virtude. Será que nós estamos nesse estágio? Ou será que nós estamos superando esse estágio? A análise é nossa, percebe? Eu me comprometo por retidão, ética e honra? Ou porque eu não quero ser descoberto? Isso é terrível. Se eu não tiver humildade e sinceridade para pensar nisso, com franqueza e honestidade, eu não vou conseguir fazer a minha reforma íntima. Porque eu vou me enganar o tempo todo. Vocês percebem? Então, muita gente projeta isso até no próprio divino. Ah, o espírita não faz mais isso. Faz. Por que o espírita gosta de dizer, olha, cuidado, o seu mentor está sempre com você, você nunca está sozinho? Ele diz isso para nos dar conforto ou mais para nos dar medo? É medo, né? A pessoa fala, cuidado, cuidado, sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém te ouvindo. Eu sei que tem, mas não é por isso que eu vou ser bom. Eu vou ser bom porque eu quero crescer, não porque tem alguém me observando. Percebe? O ser humano tem o péssimo hábito de projetar o que acontece no plano material no plano espiritual. Essa projeção não é real. Então eu preciso tomar cuidado com as minhas falsas interpretações. O apego à personalidade gera o que nós chamamos de vaidade. A vaidade e a soberba é o apego à sua personalidade. E o apego à personalidade é tão ruim, ou pior, né, do que o apego ao bem material, por um ponto. Primeiro, o que é comum. Assim como os bens materiais, a personalidade também é transitória. Com isso vocês concordam também ou vocês têm dificuldade para acreditar nisso? Que o bem material é transitório, isso vocês concordam. E a personalidade? Vamos pensar? Então, hoje eu atendo pelo nome de Nelson. Fui Nelson? Sempre fui Nelson? Sempre serei Nelson? Terei sempre a mesma profissão?
Terei sempre os mesmos papéis sociais? Então a personalidade é mutável. A personalidade é tão impermanente quanto os bens materiais. Assim como os bens materiais devem estar a meu serviço para o meu crescimento, a minha personalidade, a sua personalidade, deve estar a teu serviço para o seu crescimento. Mas as pessoas se apegam demais aos papéis sociais. Ela acredita que ser mãe é ser mãe para sempre. Não, ela não é mãe. Ela está mãe. Ah, não, pai, eu sou pai. Não, você não é pai. Você está pai. Ah, eu sou professor. Não, você não é professor. Você está professor. Aproveite essas experiências para o seu crescimento. Senão você vai encontrar muitas dificuldades por ignorância e o apego. A vida é movimento, ela precisa fluir. Se eu não souber fluir com a vida, buscando o melhor de mim, eu vou ter que passar por experiências que me despertem. Então a gente costuma dizer que a pessoa aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu não gosto dessa frase. Porque, primeiro, amor a gente não sabe o que é. A gente acredita que sabe. Eu prefiro substituir essa frase por outra. Ou a gente aprende por reflexão, ou a gente aprende pela experiência. Então, a vida, sabiamente, dá a experiência necessária para que eu cresça e eu aprenda. Se eu não quiser fazer por reflexão. Se eu fizer por reflexão, vocês concordam que é melhor? É tranquilo, exige muito esforço, mas exige menos habilidades porque diminui o relacionamento com os outros. Tem menos implicações, eu tenho mais controle sobre. Quando a vida traz experiências, às vezes eu não as interpreto bem, não entendo os seus simbolismos, e eu me complico na minha relação com os outros. Eu não os entendo. Aí que surgem os famosos conflitos, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque quando eu me apego ao meu papel de mãe ou de pai, necessariamente eu me apego a quem? Aos filhos, certo? Ou eu apego aos meus pais. Impeço-os de crescer, sufoco-os, vinculo-os a ilusões, percebe? Acreditando que eles me pertencem. E a sociedade contribui para essas ilusões de apego ou ela nos convida a crescer? Ah, ela contribui demais, não? Contribui demais, dizendo um monte de coisas que às vezes geram mais conflito do que prazer, né? Aí aparece, recentemente foi o Dia das Mães, né? Aí aparece pessoas dizendo, o amor perfeito é o amor de mãe. Aí a mãe se olha e fala, nossa, mas eu não fui perfeita. Então eu não fui mãe? Ou eu sou... Aí gera uma confusão na cabeça da pessoa que fala, mas como assim? Ai meu Deus, eu não sou perfeita, a mãe tem que ser perfeita. Não, você é um espírito em evolução que está no papel de mãe. Quem disse que o amor de mãe é perfeito? Nós não sabemos amar ainda. Pode ser que ele se transforme, se sublime, mas cautela na generalização. Ah, o amor de pai é perfeito. Nossa, então eu já estou me sentindo muito mal, porque eu não sou perfeito. O meu amor não é perfeito, eu não sei amar. Eu estou como pai, tenho as minhas responsabilidades, mas enquanto eu tenho essa responsabilidade, eu estou tentando me descobrir, me orientar, me fortalecer. É tudo dinâmico, percebe? Gera mais frustração do que prazer. E aí a pessoa, para compensar essa frustração, sucumbe aos famosos bens materiais, percebe? Aí o mercado se movimenta bastante. Então, esses subterfúgios sociais, a gente vai tentar desvendá-los hoje, né? Mas aí é cada um a sua própria reflexão. Então a gente denomina esses três de agentes perniciosos que exercem domínio sobre a vontade. Agora, vamos ver como que o apego produz essa raiva e a culpa. Da culpa acabei de dar um exemplo, né? Então, se eu sou apegado a uma falsa imagem de maternidade e paternidade e eu não a cumpro, o que eu vou me sentir? Culpado. E o mecanismo de culpa vai promover o que nós chamamos psicologicamente de compensação. Quanto mais a pessoa se sente culpada, mais ela quer compensar. E quanto mais ela quer compensar, mais ela se compromete. Mais ela erra, mais ela se equivoca. Como assim, Nelson? Então, eu ia falar da raiva, falar da culpa primeiro. Apego para a culpa, já que eu dei o exemplo. Como assim mais ela se compromete? A pessoa vai querer ser o famoso bonzinho. Vocês conhecem o famoso bonzinho? A famosa boazinha?
Parece que a pessoa perfeita, ela tem paciência com tudo, ela aceita tudo, ela tolera tudo, ela quer se mostrar sempre solícita e boazinha. Quanto mais boazinha nesse sentido a pessoa é, mais conflitos ela carrega, principalmente de culpa. Então, esse bonzinho que aceita tudo passivamente, mesmo injustiças, indignidades, isso não é virtude, isso não é humildade, isso não é caridade. Isso é autopunição. A pessoa que sente culpa, ela quer punir-se, e ela desesperadamente busca a aprovação do outro. Ela mais se coloca à mercê dos condicionamentos sociais do que constrói autodomínio. Então, nós não queremos gerar culpa. Para não sentir culpa, você precisa se desapegar da sua personalidade e das imagens fantasiosas que você construiu de si mesmo. Percebe? Se eu sou apegado a essas imagens fantasiosas que a sociedade me convida a ter e a construir, e alimenta e superexcita, eu vou sentir culpa constantemente, porque eu não atinjo aquele patamar. Vamos dar um exemplo mais fácil para sentir. A mídia, a TV, tem a péssima mania de dizer o que tem que ser bonito e feio. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí ela constrói uma imagem de beleza. Tá, construiu, pronto. Aí a pessoa olha e fala, nossa, mas eu não sou assim. Então, se isso é o belo e eu não sou assim, o que ela conclui? Eu não sou belo. Eu não sou bela. E aí, por não atingir essas expectativas, ela sofre. Aí, toda vez que ela vai comer um docinho a mais, o que ela sente? Culpa. Aí, toda vez que ela não está se esforçando para chegar naquele patamar, ela sente raiva, culpa. Vocês perceberam? Agora, ela nunca, isso que é engraçado, ela nunca para pensar, por que esse é o padrão? Qual que deve ser o padrão? Imagine para os homens, por exemplo, a mulher tem os seus padrões, mas, em geral, ter cabelos é muito importante para os homens, não é? E é engraçado porque eu passei pela oportunidade de não tê-los. Então, foi bom para mim. Aí as pessoas chegam e falam, todo mundo chega para mim com uma receita, achando que eu estou desesperado. Não, se eu descobri isso, eu descobri aquilo, faz isso. Eu falei, não, fica tranquilo, está tudo bem, não estou sentindo falta nenhuma. E a pessoa fala, mas como não? Tem uma nova tecnologia, não vai te dar dor, não vai ter que fazer nada. Eu falei, não é questão de que eu tenho medo. Eu não sinto falta, eu tenho tantos assuntos mais importantes para pensar, para resolver, que isso, para mim, é insignificante. Então, não produz nenhum sentimento de culpa, de vergonha, de raiva. Agora, precisamos projetar isso para todas as experiências, não só para a aparência física, para a questão mental, para a questão dos papéis sociais, para todos os condicionamentos. Isso sim é libertar-se. Percebe? E aí a raiva? Então, a culpa em geral é associada com o apego à personalidade. A raiva também. Apego aos bens materiais e apego à personalidade. Porque a gente precisa concluir. Todo mundo quer ser feliz, não é? Todo mundo que está num estágio de mínima lucidez faz as coisas por tentar ser feliz. Quando alguém te impede de conquistar aquilo que você acha que é necessário para ser feliz, o que você vai sentir? Raiva. É aí que surge a raiva. A perturbação da mente, a raiva é o sentimento que mais perturba a mente. O apego está sempre na base, mas a raiva é como a explosão final. Ela é o apocalipse na mente, né? Por isso que o Emmanuel sempre comenta, né? 1 segundo de raiva pode anular uma vida inteira de virtudes. Vai saber o que vamos fazer, falar e sentir no momento de raiva? A gente perde o domínio, a gente perde o controle. Mas por que eu cheguei nesse nível? E depois que passa aquela emoção avassaladora, eu penso, por que falei isso? Como pude fazer isso? Ou seja, total desconhecimento dos mecanismos da minha mente e eu só desperto quando a bomba explode. Não podemos mais agir assim. Se temos um compromisso ético conosco e com Deus, não podemos mais agir assim. Temos que nos conhecer para entender como os sentimentos vão evoluindo. Olha sobre a raiva. Vamos pensar no ambiente conjugal para você poder analisar comigo. Nos conflitos que surgem, nos relacionamentos,
não só nos conjugais, em todos os outros, mas para termos um exemplo, não é? Quando você começa uma discussão, você começa a dialogar com a pessoa, nós temos passado, vocês concordam? O passado contribui com experiências. Você começa o diálogo, você começa a perceber que aquele assunto é delicado para a pessoa, que aquele assunto sensibiliza a pessoa. A prudência, o bom senso, pede para você fazer o quê? Não continuar o assunto. Mudar o assunto. Ter sofisticação, sutileza, né, gentileza, para contornar o ambiente e a situação e a experiência e o assunto. Você percebe que o ambiente está ficando pesado. Vocês já passaram por essa experiência? É só você estar atento ao ambiente, você percebe a tensão no ar. Então, se você está atento, seja o agente que modifica, mas não. Em geral, a pessoa continua até as últimas consequências. Aí o outro se perturba, está vendo? Você é perturbado. Poxa, mas o assunto é tão delicado, é tão difícil, por que você vai até o limite do outro? Para depois ainda ter o prazer sádico de acusar-lhe de descontrole? Se você foi um dos agentes que lhe promoveu o descontrole? Ele deveria ter controle absoluto. Tá, você tem? Já somos imperturbáveis? O correto é sermos imperturbáveis, concordo. Mas somos frágeis. Então, é como se eu visse uma pessoa que tem uma deficiência física. Você tem que andar. Jogo ela da cadeira de roda, ela tem que andar. Mas como ela tem uma deficiência? Eu sei que nós temos que ser imperturbáveis, mas nós somos deficientes. Deficientes morais. Não sabemos ainda andar com as próprias pernas morais. Então, auxiliemos os outros, para que esse sentimento não perturbe as relações sociais. E, em geral, a pessoa passa a acreditar nas próprias fantasias e na própria memória. A raiva ela é tão danada que ela faz a nossa mente acreditar em histórias que simplesmente não aconteceram. Só aconteceram na nossa mente. Mas por que a nossa mente faz isso? Porque reconhecer que nós somos os responsáveis é ruim. Ninguém quer ser o responsável, todo mundo quer ser a vítima. Ou eu estou errado? Todo mundo prefere ser a vítima. E o engraçado é que as pessoas dizem, nossa, eu tenho péssima memória. Péssima memória. Tá bom, aí a pessoa entra em conflito com você, num assunto delicado, de repente você lembra a data, a roupa que a pessoa estava usando, o perfume que ela estava usando, como estava... Nossa, que memória péssima. É só ser disparado o plano emocional que tudo vem à tona. Tudo é novamente suscitado, porque aflora do subconsciente. Só precisa de um gatilho disparador. Só que quando ela aflora do subconsciente, ela não vem da forma exata como aconteceu. Ela vem preenchida com o que te convém. Então, se você já teve a oportunidade, triste, de assistir duas pessoas discutindo, tentando apaziguá-las, vê se essa experiência é comum. Duas pessoas discutindo sobre algo que aconteceu em 1927. Todo mundo acha que lembra tudo, né? Aí você, inocentemente, diz, olha, eu estava lá, não aconteceu isso. Como é que a pessoa que estava narrando os fatos vai se sentir? Com muito mais raiva ainda. Como assim não aconteceu? Aconteceu desse jeito sim. Não, mas eu estava lá, eu vi. Não. Então você está do lado dele. É lógico, né? Sabia que isso é assim, é um traidor. Então, a pessoa está cega, surda, só acredita nas próprias fantasias. É isso que a raiva faz com a sua mente. Então, pense, eu posso estar me enganando. Se dê o direito da dúvida. E no momento da raiva, expresse-se o mínimo possível. Receba as ofensas até o limite que for possível, sem perder a dignidade, sem ser cúmplice de ignorâncias. Mas, se possível, silencie. E depois que esse sentimento avassalador queimou seu combustível, aí nós voltamos para a realidade e comentamos sobre o acontecido. Mas no momento da raiva não adianta. No momento da raiva a pessoa quer lucidez. Aquele inocente que falou, eu estava lá, não aconteceu assim. Aquele que está tentando trazer lucidez é um ingênuo. Porque quem está com raiva, quando a raiva já explodiu, ele não quer lucidez. Ele quer apoio para que você sinta a raiva junto com ele. Vocês concordam? E é engraçado que as pessoas conseguem fazer isso com assuntos tão banais que até hoje eu não consigo entender. Como, por exemplo, o time de futebol. Eu não consigo entender como um ser humano consegue brigar
por algo que não tem absolutamente nada a ver com ele. Nada a ver. E porque a pessoa não gosta do que eu gosto, a pessoa não torce pelo que eu torço, a pessoa não faz... Começa com brincadeiras, começa com ofensas, termina com brigas que duram anos. Meu Deus, quanto tempo perdido! Aí depois a pessoa chega no final da existência com 70 anos, nossa, como passou rápido. Lógico, você não percebeu passar nada. Estava totalmente desatento. Se eu tivesse mais 5 anos, teria brigado mais 5 anos. Não adianta nada. Então, por assuntos tão triviais, e mesmo que o assunto seja sério, a perturbação nunca é necessária. Para você se fazer ouvir, para você fazer valer os seus direitos, para você se sentir honrado, nunca pela força, nunca pela violência. Não é necessário impor-se. A virtude impõe-se naturalmente no ambiente. Então, lutemos pela virtude, não pela força do conflito. O sábio nunca entra em conflito, porque ele não está competindo com ninguém. Competir não é virtude, cooperar é virtude. E isso é a transição que a gente está tentando fazer. Mas o aprendizado é difícil. Esses 3 agentes perturbadores promovem as ideias fixas. Apego ao bem material, que nós já citamos exemplo, apego à personalidade, raiva que você sente da pessoa, né? Aí, vamos ver se vocês passaram por essa experiência também. Você entrou numa discussão com uma pessoa, mas você fez um esforço muito grande para mostrar lucidez, gentileza, controle, elegância. Só que você fez isso por imposição. Quando você chega em casa, no santuário da sua mente, em geral, o que você faz? Você projeta a imagem da pessoa na sua mente, sentada de cabeça baixa, e você falando tudo o que você queria ter falado para ela, brigando com ela mentalmente. É assim mesmo? Se eu tivesse dito isso. Ela precisava ouvir isso. Se tivesse feito isso. Nossa, como eu fui tonto e não falei isso. Ou seja, não acabou o assunto. Ele continua na sua mente. E às vezes você fica nesse suposto diálogo e briga interna dias, às vezes semanas, com ideias perturbadoras fixas, quando você poderia usar todo esse potencial de vontade, pensamento, sentimento para crescer. Por isso que a tarefa fica tão difícil. Aí depois de 10 anos, só 10 aninhos, né? Aí você fala, nossa, não valeu a pena. 10 anos para você perceber que não valeu a pena? Vamos perceber antes. É possível. Mas nesse ponto, nós só falamos sobre a perturbação. Aí você fala, mas até agora, Nelson, e a obsessão? Calma, nós falamos como a nossa mente se perturba, citando como exemplo 3 agentes: a culpa, a raiva e o apego. Entendendo que pelo estudo das leis naturais, a responsabilidade é sempre e exclusivamente nossa. Percebe? A forma como eu lido com as experiências, como eu lido comigo mesmo, como eu lido com os meus ressentimentos, com as mágoas, a minha concepção. Autorresponsabilidade. Mas e o intercâmbio que você comentou no início, Nelson? É aí que entra a desmistificação da obsessão. Porque ele é um processo natural. Nesse momento de agentes perturbadores, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contagiar os outros e sermos contagiados pelos outros, vocês concordam? Isso é o que nós chamamos de um estágio de obsessão. É influenciar a vontade frágil do outro para que ele cometa equívocos, sucumba aos vícios. Isso é natural. Vamos dar um exemplo bem simples para a gente inaugurar essa parte do intercâmbio mental? Como se dá esse intercâmbio mental? Às vezes a gente pensa que isso ocorre só com as pessoas que a gente odeia, né? Mas às vezes os nossos próprios amigos estão nos obsidiando. Isso é possível? Claro que sim. Agora, se eu tivesse que escolher o maior agente obsessor, na minha opinião, né, se você pedisse a minha opinião, sobre o maior agente obsessor na atualidade, para mim, as redes sociais, as mídias. Eu não teria a menor sombra de dúvida. Nelson, então você está dizendo que a comunicação e as redes sociais são ruins. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas são utilizadas como mecanismos para que um influencie. Gente, é tão óbvio isso. A pessoa fica ofendida quando ouve, porque é verdade. É tão simples. Uma pessoa faz um comentário, ao invés de apaziguar,
você vê inúmeros outros comentários de conflitos, cada vez mais ofensivos. O assunto já se desvirtuou totalmente e os conflitos continuam. Vemos crianças preocupadas com as suas aparências. Virou mania fazer vídeos de maquiagem, de beleza e disso e daquilo, como se isso fosse proporcionar status e dinheiro. Pais incentivando os seus filhos a usarem isso para já começar a ganhar dinheiro quanto antes, como se esse fosse o assunto mais importante da sua existência. Como que a criança vai lidar com a aparência? E a sua preocupação? Depois cresce um adulto vaidoso, um adulto que sofre constantemente por não atender a um padrão de beleza, não sabe por quê. Por que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Anorexia, bulimia, depressão, por que está acontecendo tanto isso? É uma epidemia. Gente, é tão óbvio, perceba por quê. Olha o que o ser humano está buscando, vivendo constantemente nas aparências. Hoje, é muito importante eu mostrar para o outro que eu sou mais feliz do que ele. Vocês já perceberam isso? Antigamente as pessoas achavam bonito mostrar que tinham mais posses. Hoje não é mais assim. Sofisticou a coisa, né? Hoje eu não preciso mostrar que eu tenho mais posses, eu tenho que mostrar que eu sou mais feliz. Ainda que seja vulgar. Já percebeu? Ainda que seja vulgar. Aí a pessoa, você conhece, você sabe que o casal está passando por um período complicado, difícil, de conflitos, mas na primeira oportunidade, uma foto. Na foto parece o casal mais feliz do mundo. Passou a foto, estão brigando. Não, agora a gente vai tirar uma foto, sorri aí. Calma, mas eu estou triste. Não, mas sorri porque eu vou postar essa foto. Meu Deus do céu! Eu preciso fingir que eu sou feliz. Isso tem um custo energético, psíquico muito alto. A mente não acredita, ela finge acreditar nessas fantasias. E ela se dá a esse papel vergonhoso porque você acredita que fingir ser feliz vai te fazer feliz de verdade. É a mesma coisa que acreditar nos superpoderes do lençol, né, que a criança acredita, né? Quando a criança está com medo à noite, escuta um barulho, o que ela faz? Vocês fazem isso também, né? Se esconde embaixo do lençol. Na cabeça dela, ninguém está vendo. Ela ficou invisível num campo de força. O adulto acredita na mesma coisa. Vou fingir que eu sou feliz, vai que eu fique feliz. De repente, mas não vai acontecer isso. Então, é necessário franqueza e honestidade para que você não participe desses jogos. A obsessão nada mais é, no seu início, do que um processo de participar desses jogos de ilusão. Você se dá a oportunidade, entre aspas, de fazer parte desse jogo. Mas isso foi uma escolha sua. Por ignorância, por falta de conhecimento, por vontade, por sentir prazer, mesmo que passageiro, não importa o motivo. Em última instância, foi uma escolha. Então, não estaremos sozinhos. Eu nunca poderei influenciar alguém definitivamente, a não ser que ele queira. Eu posso sempre motivá-lo, mas manter aquela motivação é do próprio espírito. Então, o exemplo que eu ia dar, vamos imaginar que eu conheço alguém aqui, sou amigo de alguém, e eu sei que essa pessoa está em conflito com outro amigo meu. Certo? Entenderam a história que eu estou montando? Se houver coincidências aí, é só coincidência, tá? Então, você tem dois amigos que estão em conflito. Aí, os dois vêm ao centro, se sentam, começa a palestra, aí você cochicha no ouvido de um. Olha o obsessor cochichando, né? A imagem de obsessor é sempre cochichando, né? Mas não precisa ser só cochichando. Ele cochicha no ouvido, você percebeu que o fulano não te cumprimentou? Nossa, verdade. Ele cumprimentou todo mundo, menos a mim. Olha que ignorante, não? Aí você, é verdade, ele é soberbo mesmo. Nossa, é verdade, vaidoso, ignorante, você não sabe o que ele me fez. Aí você ficou ouvindo toda aquela história, alimentando todo aquele sofrimento. Parabéns, você foi um obsessor. Simples. Você incentivou, você foi um estímulo para que a consciência daquele ser baixasse seu nível de vibração. Então quer dizer, Nelson, que quando eu participo de conversas fúteis, frívolas, da famosa maledicência, eu estou me comportando como um obsessor? Claro. Você está alimentando o vício da outra pessoa de ser maledicente. Isso quando você não estimula ainda mais contando a sua versão dos fatos. Então, os nossos diálogos, os nossos gostos, as nossas atividades, elas nunca são neutras.
Ou são boas, ou são más. A gente precisa ter plena consciência disso. E aí você, identificando o que está correto e o que não está correto, você desvia a rota. Você refaz as suas escolhas. Agora, para fazer isso, é preciso autodomínio. Percebe? Então, em geral, tudo começa como sugestões. Como aquele cochicho, aquele alerta inocente que não é tão inocente assim. E será que as redes sociais que eu comentei, e a mídia em geral, a TV, por exemplo, elas nos sugestionam? Elas sugestionam demais. E aquela pessoa que não está atenta, aquela pessoa que não tem propósito existencial, quando exposta a essas sugestões, ela nem percebe que está aceitando. A mídia nos faz acreditar que nós estamos escolhendo por conta própria. E nós vamos concluir isso. Esse é o estágio decisivo na obsessão. Quando você reconhece que o pensamento ainda não é seu, mas você não tem forças e sucumbe, esse é um estágio. Quando você acredita que os pensamentos já são teus e as escolhas são suas, é outro estágio. Percebe que é muito mais sofisticado e inteligente? Se eu chegasse para vocês e dissesse o seguinte, ó, eu estou vendendo um produto aqui. Compre esse produto porque eu estou mandando. É atraente isso? Dá vontade de comprar? Agora, se eu trago o produto e coloco o protótipo de beleza com esse produto, eu mostro que as pessoas que têm esse produto são felizes, são bem-sucedidas, se torna mais atraente você me obedecer ou não? Muito mais atraente você me obedecer. Porque você acredita que ao fazer o que eu estou pedindo para você fazer, você está conquistando status, aparência, felicidade, mas na verdade, no fundo, você só está me obedecendo. Muito mais inteligente do que eu impor por força. Percebe? É a sutileza. Existem dois mecanismos básicos de manipulação e convencimento do ser humano. Já vou contar o segredo para vocês. Para você não cair mais e não fazer isso com ninguém.